uma campanha, né? A campanha da decisão. Eu preciso explicar primeiro a você que toda decisão, ela gera uma mudança. Toda decisão, ela gera uma mudança. Ela gera uma mudança. Então, para vocês que estão me vendo, eu estou do lado direito do púlpito. Caso eu queira estar no lado esquerdo do púlpito, isso vai gerar uma mudança de localização e também uma mudança visual, né? Então esse é um pequeno exemplo para vocês entenderem que eu decidi sair dali e vir para cá, e isso gerou uma mudança. De igual modo, agora está chegando o Natal, vai chegar aí a moda do tal do nevado, né? Que alguns rapazes aí pintam o cabelo de nevou, né? Nevou, eles pintam o cabelo, deixam o cabelo louro. Eu acho até meio estiloso, acho legal, embora eu não tenha coragem de fazer, mas eu acho legal. Quando a gente toma uma decisão dessa, nós também estamos gerando uma mudança visual, uma mudança física e uma mudança de estética. Então, mais uma vez, quando eu decido aderir a essa moda, eu estou me abrindo para essa mudança. Quando eu decido mudar de profissão ou mudar de emprego, de igual modo, eu gero uma mudança na minha vida. Eu gero uma mudança financeira, gero uma mudança, às vezes, territorial, geográfica, porque às vezes a empresa que eu trabalhava não é no mesmo município do que a outra que eu vou, então isso gera uma mudança geográfica, gera uma mudança de pessoal, porque eu vou trabalhar com uma nova equipe, eu vou trabalhar com um novo grupo. Então perceba que toda decisão, ela vai gerar sempre uma mudança. Só que dentro do nosso contexto hoje, essa mudança ela vem com peso de consequência. Então eu entendo que toda vez que eu tomo uma decisão, eu gero uma mudança. Isso de um lado, sabendo que a mudança tem um peso de consequência, ou seja, toda vez que eu tomo uma decisão, eu gero uma consequência. A mudança aqui ela vai ter um peso de consequência. Então, uma vez que eu tomo uma decisão, eu passo a arcar com uma consequência. Então, decisão está para plantar, como consequência está para colher. E daí eu entendo um pouco melhor o que Paulo certa vez disse em Gálatas 6,7, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então isso traz para nós, para mim, para vocês, a responsabilidade de tomarmos as nossas decisões pautadas na palavra de Deus. Isso traz para nós a responsabilidade de não tomarmos as nossas decisões envolvidos pelos nossos sentimentos, porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 17,9 que enganoso é o coração. Então, se eu tomo uma decisão motivado por uma necessidade, motivado pelo desespero, motivado pela tristeza, motivado pelas frustrações, motivado pelo meu coração, a probabilidade de dar errado é muito grande, é quase que 100%. Nós somos pecadores por natureza, nós estamos debaixo de uma maldição física, porque a espiritual Jesus já quebrou com seu sangue derramado na cruz. Mas entenda que tudo que vem da carne, o coração está na carne, nos leva à decadência. Então, uma vez que eu tomo uma decisão motivada pelo meu coração, o resultado será sempre de fracasso. Mas aí vem o proverbista e diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. E eu consigo entender que eu tenho opções, mas a decisão quem tem que tomar é Deus. Aleluia. Eu posso ter diversas opções, mas eu não posso decidir. Eu preciso acatar a decisão de Deus. Se eu tiver que decidir, eu preciso decidir a decisão de Deus. Por isso nós precisamos estar muito bem alinhados. Por isso nós precisamos estar pautados na palavra, sermos dirigidos pela palavra, porque senão a gente acaba se deixando levar pelas emoções e a gente acaba fazendo o que aconteceu com o pai Abraão, o pai da fé, um homem que é uma referência para todos nós, mas que por um momento, motivado por uma frustração momentânea, que infelizmente acontece na minha e na sua vida, a promessa estava à vista de
de Abraão estava demorando muito para acontecer. Abraão via muitos homens sendo pais, até avós, e a promessa de Abraão nunca acontecia. Abraão queria pegar o filho, Abraão queria levar o filho até os montes, Abraão queria jogar bola com o filho, mas eram sonhos que estavam retidos, e isso infelizmente acabou gerando uma pequena frustração momentânea, porque toda frustração ela é momentânea na vida do crente, e isso nos faz entender que se você está passando por uma frustração momentânea, aguenta firme, porque você está perto da vitória. Isso só está vendo na sua vida para te desviar. E é o que aconteceu com Abraão. Abraão, levado por uma pequena e temporal frustração, Abraão se deixa levar pelo coração e acaba se deixando levar pela proposta, pela sugestão, pela orientação de Agar. E infelizmente ele quase que acaba comprometendo o projeto de Deus na vida dele. Ele acaba tendo Ismael, mas nós sabemos que o filho da promessa é Isaque. Então Ismael nasce dentro de um cenário do qual Abraão se deixou levar pelo seu coração. Ele decidiu, porque Sarai não colocou uma arma na cabeça dele. Sarai simplesmente mostrou a proposta. Sarai simplesmente falou: olha, nós podemos fazer dessa forma, mas a decisão é sua. Aí Abraão, movido pelo coração, movido pela carne, Abraão aceita. Por quê? Porque por um momento ele falou: se Deus não faz, talvez dessa forma seja uma maneira de Deus fazer. Esse é o meu e o seu problema, achar que a gente pode ajudar Deus, achar que a gente pode empurrar os projetos de Deus. Deus está falando: se eu prometi, quem vai garantir o cumprimento sou eu. Então você só tem que decidir obedecer. Aleluia! Você só tem que decidir se manter na promessa. Abraão não tinha que ter dado ouvidos a Sarai. Abraão não tinha que ter se deitado com Agar. Abraão não tinha que ter gerado um novo filho. Abraão precisava se manter posicionado. Abraão precisava decidir manter aquilo que o próprio Deus, não foi homem, meus irmãos, foi o próprio Deus. Falou com Abraão: eu vou fazer de você pai de muitas nações. Então aguarda, espera. E se você e eu estamos nessa mesma espera, se o seu coração está começando a adoecer, faça como Jeremias em Lamentações, quando ele disse: eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança é o sacrifício da cruz. O que me traz esperança é saber que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. O que me traz esperança? A esperança é eu olhar para o meu passado e ver onde eu estou hoje e entender que de onde Ele me tirou e onde Ele me colocou hoje. Eu posso não ter a melhor vida, mas eu estou muito melhor do que antes. E se eu estou hoje melhor do que antes, foi porque certa vez, mesmo sem merecer, Deus Ele foi lá, a graça e a misericórdia do Senhor foi lá e me alcançou. E da mesma forma alcançou a cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Aleluia! Aleluia! Então, entenda que Abraão, mesmo sendo uma grande referência para nós, e continua sendo, mas por um momento ele acabou se deixando levar pelo seu coração. Ele fez uma decisão motivada pelo coração. Deus está falando: guarda o teu coração, não precisa nada, porque o seu coração ele vai fazer você ver o certo como errado, o errado como certo. O seu coração vai fazer você se precipitar, tomar atitudes inadequadas fora do tempo. O seu coração vai fazer você sair de onde não é para sair, vai fazer você ficar onde não é para ficar, vai fazer você tomar atitudes completamente desordenadas. Por quê? Por conta do coração. Sinta, porque sentir é inevitável, mas espere a orientação do Senhor. Decida obedecer. Quando eu recebi o convite, Deus me levou diretamente para essa mensagem. É uma mensagem simples, como vocês mesmos leram comigo. Deus aqui ele está tentando convencer Moisés a entrar no projeto.
Deus ele tinha um projeto de salvação, de libertação para o povo que até então estava cativo. Só que Deus precisava levantar um libertador. E certa vez Deus olhou para Moisés. Da mesma forma que Deus olhou para mim e para você, ou seja, Deus tem um projeto para mim e para você. E da mesma forma que Deus aqui estava indagando Moisés, pode ser que hoje Deus esteja indagando a você, para efetivamente decidir entrar no projeto. Aqui é algo muito simples. Deus chama Moisés e Moisés fala assim, no versículo 1. Então respondeu Moisés e disseram: mas estes que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não lhe apareceu. Essa objeção que Moisés fez a Deus é muito pertinente, pastora Simone e pastora Aline. Por quê? Porque Moisés, ele sabia que apesar do povo hebreu que estava cativo, ainda assim ter uma adoração a Deus, mas muitos deles já haviam se corrompido. Muitos deles já tinham sido inseridos em uma cultura pagã. E que cultura é essa? Se eu tenho o Deus do sol, eu preciso que esse Deus tenha forma, tenha pé, tenha mão, tenha boca. Se eu tenho o Deus da lua, eu preciso que esse Deus também tenha pé, tenha mão, tenha olhos. Então aqui Deus está quebrando essa cultura. Moisés, melhor dizendo, está trazendo essa limitação. Está falando: eu vou chegar lá, eu vou falar do Senhor, mas eles não vão acreditar, porque o Senhor não apareceu para mim, eu não vou ter como descrevê-lo. E eu entendo, eu consigo entender e entrar nessa história e ver Deus falando: Moisés, é aí que eu vou me apresentar, porque os deuses do Egito, eles têm mãos, mas não tocam como eu toco. Os deuses do Egito, eles têm olhos, mas não veem como eu vejo. Os deuses do Egito, eles têm boca, mas não falam como eu falo. Os deuses do Egito, eles têm pés, mas não pisam como eu piso. Então eu vou me apresentar para eles através do meu poder, através de sinais. Aleluias! Talvez você queira ver muita coisa, talvez você queira ver o formato de Deus. Deus está falando: não, deixa apenas fluir, que você vai ver os meus sinais. Deus aqui, esse momento aqui, quando Moisés ele traz essa concepção para Deus, era uma cultura que até o próprio Moisés estava envolvido. Afinal, Moisés cresceu dentro da cultura egípcia. Então Moisés, ele entendia que se eu tenho um Deus, esse Deus tem que ter forma. Aí do nada me aparece um Deus na frente de Moisés, no meio de uma sarça que se queimava, mas não se consumia, sem qualquer tipo de forma. E ele pergunta: qual o seu nome? Porque os deuses do Egito têm um nome, o Deus do sol tem um nome, o Deus da lua tem um nome, o Deus do fogo tem um nome. E Deus simplesmente se apresenta e diz: eu sou, eu sou. Você diz para Faraó que o eu sou está te enviando. Aleluias, glória a Deus. E daí no versículo 2 o Senhor diz assim: o que é isso em tuas mãos? E ele, Moisés, respondeu: uma vara, e algumas versões, um bordão. Nesse momento aqui, Deus, ele está querendo trazer para Moisés, mostrar para Moisés como seria a dinâmica da qual Deus então manifestaria. Ou seja, Moisés aqui, ele estava representando a Deus, e o cajado estava representando a vida de Moisés. Então quando Deus diz: o que você tem nas mãos? E Moisés diz: um cajado. É Deus falando: Moisés, pega esse cajado e veja como eu vou te manusear. Olha como eu vou te usar. Apenas decida se está disponível nas minhas mãos. Assim como esse cajado está disponível nas suas mãos, eu quero que você também esteja disponível nas minhas mãos. Eu quero que você decida estar disponível nas minhas mãos, para que eu possa te manusear e libertar o povo que está cativo. Talvez você olhe para a sua família, talvez você olhe para os seus familiares, amigos, e você veja muitas pessoas cativas. Talvez é porque você ainda não se deu conta que você tem que estar disponível nas mãos de Deus. Deus está falando: eu vou te usar para alcançar a tua mãe. Eu não vou usar pastor, eu vou usar você. Eu não vou usar o pastor para alcançar o teu irmão, eu vou usar você. Através do seu testemunho de vida, eu vou alcançar aonde a pastor e o pastor não conseguem alcançar, mas você alcança. Então é você que eu
lançar, mas eu preciso que você decida estar disponível em minhas mãos. Aleluia. Aleluia. No versículo 3 e 4, é um pouquinho expressa a palavra, tá, meus irmãos? No versículo 3 e 4, ele diz assim, Deus falando, né? Ele disse, lança na terra. E ele a lançou na terra, e esse cajado então se tornou em uma cobra. E Moisés fugia dela. No versículo 4, então disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão e pega pela cauda. E estendeu a sua mão, ou seja, Moisés estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e a serpente, né, voltou a se tornar uma vara nas mãos de Moisés. Quando Deus manda Moisés lançar o cajado, já tendo passado pela revelação do versículo anterior, esse cajado então se torna uma serpente. A serpente, na época bíblica, no período bíblico, dentro do cenário do Egito, ela representava autoridade, ela representava supremacia. Não é à toa que na coroa de muitos faraós, no topo frontal, tinha uma serpente, que hoje a gente até sabe que é a tal da Naja, que é a tal da cobra rei, que ela abre, né, meio que uma orelha aqui do lado, e ela ameaça, enfim. Então, no topo dessas coroas, sempre tinha uma serpente. Por quê? Porque a serpente, ela simbolizava exatamente a autoridade, representava a supremacia do Egito. Então, quando Deus diz, lança na terra, e aquele cajado vira uma serpente, podendo, é claro, ter se tornado qualquer outro animal, mas para Deus é tudo muito intencional. Deus, ele queria dizer para Moisés, Moisés, olha como eu vou dar o domínio dos teus inimigos na tua mão. Olha como eu vou dar a autoridade do Egito nas tuas mãos. Só que aqui, quando o cajado se torna uma cobra, Moisés foge, como eu e como você também fugiríamos. Entende? Então veja que Moisés, nesse momento, ele estava revivendo o seu passado. Por quê? Porque ele fugiu do Egito. Ele fugiu como um assassino, porque senão ele iria morrer. E quando aquele cajado se torna uma serpente, de igual modo, ele se esquiva, ele foge, porque ele entende, se eu estiver próximo, eu também vou morrer. Só que aí vem Deus e diz, agora você pegue ela pela cauda, Moisés. E quando Moisés decide ouvir e acatar a voz de Deus, ele pega a serpente pela cauda. Por que não pela cabeça? Porque é claro, a cobra iria morder por conta da aproximação. Por que não no meio? Porque de igual modo a aproximação estaria muito curta e a cobra poderia virar e dar o bote. Então pegue pela cauda, Moisés. Ou seja, quando Moisés pega ela pela cauda, é Deus dando a nova estratégia. É Deus falando, você saiu do Egito fugido, você ficou com medo até mesmo de morrer, mas a partir de hoje eu estou te dando uma estratégia para que você volte, para que você vá libertar o povo que está me clamando. Você vai voltar debaixo de poder, você vai voltar debaixo de autoridade. Você precisa de uma estratégia. Agora que eu estou compartilhando a estratégia, o propósito, o plano com você, cabe você decidir entrar ou não. E Deus hoje está falando para mim e para você. Nós saímos de muitos cenários de forma envergonhosa, enfim, eu até esqueci como que eu conjugo esse verbo agora. Nós saímos de uma forma muito humilhada. Deus está falando, eu vou te dar a oportunidade de você voltar, mas você não vai voltar mais como um assassino, você vai voltar por cima. Você não vai mais voltar humilhado, você vai voltar por cima. E talvez você olhe para a sua vida e você diz, tá, mas a minha vida ainda está a mesma, da forma como eu saí. Não está, não. Olha a maturidade que você tem adquirido em Deus. Aleluia! Quando você saiu de determinados cenários, você sequer sabia quem você era. Hoje não, hoje você sabe que você é um homem e uma mulher de Deus. Hoje você sabe que você é filho e filha de Deus. Hoje você sabe que hoje você é um homem adotado, uma mulher adotada pelo Espírito Santo de Deus por intermédio do sacrifício da cruz. Mas cabia a Moisés decidir se ele entraria ou não
no processo, se ele entraria ou não no projeto de Deus. E se você ler o livro, de Êxodo, você vai ver que no capítulo 3 até o capítulo 4, Moisés ele dá cerca de 4 indagações para que Deus assim não colocasse nessa posição, 4 indagações, só que a última me chamou muita atenção, que é lá no capítulo 4 mesmo, no versículo 13, quando Moisés diz assim para o Senhor: Senhor, envia outro. Ou seja, Deus estava compartilhando. E nas demais indagações, Moisés diz: eu não sei falar, eles não vão acreditar em mim. Tudo aquilo que Moisés indagava a Deus, Deus vinha com xeque-mate. Moisés dizia: eu sou pequeno, Deus falava: eu te faço grande. Moisés dizia: eu sou fraco, Deus dizia: eu te faço forte. Moisés dizia: eu não sei falar, Deus dizia: apenas abra a sua boca que eu vou te usar. Ou seja, tudo aquilo que Moisés tentava se esquivar, Deus vinha por um outro caminho para dar o xeque-mate em Moisés. E Moisés, por fim, ele diz: Senhor, envia outro. Só que aí Deus, seguindo aí no versículo 14, a palavra é bem clara: então a ira do Senhor se inflamou contra Moisés e ele disse: eu sei que teu irmão Arão, o levita, é eloquente. Eis que ele vai ao teu encontro, e quando ele vir, ele se alegrará em seu coração. Só que eu gosto desse versículo em algumas versões que diz assim: o teu irmão Arão já está vindo ao teu encontro. Tem alguém com uma versão dessa aqui? O teu irmão Arão já está vindo ao teu encontro. Se na sua versão tiver, eu gosto muito dessa versão. Por quê? Porque Deus está indagando a Moisés. Deus está falando: Moisés, eu quero te incluir no processo. Moisés, eu quero te incluir no projeto. Moisés, o lugar é teu. Moisés, o plano que eu idealizei só pode ser executado com você. E Moisés está indagando da mesma forma que eu e você, muitas das vezes a gente indaga. Muitas das vezes a gente dá desculpas. Só que aí Deus se ira, como você mesmo disse, como vocês mesmo viram, e Deus fala: Moisés, eu sei que você tem um irmão, Arão, que é levita. O teu irmão já está vindo ao teu encontro. Gente, isso é muito poderoso. Sabe o que Deus está falando aqui? Enquanto você está fazendo um PDT aqui com você, o processo já está em andamento. O projeto já está andando. Quem está atrasando o projeto é você. Quem está atrasando a bênção é você. Aleluia! Enquanto eu estou aqui no tete a tete com você, tentando te convencer, o teu irmão já está a caminho, entendeu? O povo está clamando por um libertador, e o libertador é você. Então decida, Moisés, a entrar no projeto. O projeto é perfeito, o projeto já foi idealizado, já foi desenhado, eu já tenho toda a estrutura, eu só preciso que você decida entrar. Eu acho isso maravilhoso, a maneira como Deus vem se revelando através da palavra. É incrível como Deus está falando com Moisés e Arão já está a caminho. Aí Moisés diz: eu não sei falar, eu tenho uma palavra pesada. Senhor, envia outro. Mas Arão já está a caminho. E eu preciso te falar, nesta noite, enquanto você está indagando a Deus, o projeto de Deus já começou na tua vida. E se você não está vendo, não é porque o projeto não está acontecendo, é porque você não se decidiu entrar no projeto. Aleluia! Você não se decidiu entrar no projeto. Existem bênçãos a serem liberadas, existem vitórias a serem liberadas sobre as nossas vidas. Existem lutas, sim, porque vão vir muitas lutas, porque toda luta ela precede um cenário de vitória, mas Deus está garantindo a vitória, porque Ele está falando: o projeto é perfeito. Quando Ele diz para Josué: Josué, vai, que todo lugar que você pisar, eu vou te dar. Quando Deus fala isso para Josué, Deus não está falando que ele não vai ter impossibilidades, não. Ele está falando: você vai chorar, você vai se ferir, você vai guerrear, mas vai na fé, vai na certeza
certeza da vitória, porque eu estou te garantindo. Glória a Deus. O projeto já é meu, Josué. Vai, toma posse. Guerreia, entre no processo. Eu só preciso que você decida entrar no processo. Passeando um pouquinho, né? Eu vou ser muito breve. Passeando um pouquinho, nós vemos, por exemplo, Gideão. Gideão, assim como eu e como você, era um homem que passou por um momento frustrado, porque os midianitas estavam atacando o povo a todo momento, a ponto dele ter que malhar trigo no lagar, né? Como você já bem sabe a história. Só que certa vez o anjo aparece para Gideão, dá as devidas instruções do que ele deveria fazer, o próprio Deus, né? Melhor dizendo, aparece para Gideão, dá as instruções para ele e fala: Gideão, você vai até lá no arraial onde eles estão instalados, vocês vão cercar o arraial, só que vocês não vão exatamente com espadas, vocês vão com talhas e vocês vão com tochas e vocês vão com cornetas. No momento certo, vocês vão quebrar essas talhas e vocês vão gritar e vão tocar as trombetas. E assim isso aconteceu. Gideão acatou a decisão, acatou a vontade, acatou o projeto de Deus, entendeu o projeto e entrou no projeto. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que até entendem o projeto, mas não entram, são covardes, não entram, entendem que o projeto é bom, entendem que o projeto é maravilhoso, mas não entram, prefere ficar de fora. Deus está falando, hoje é dia de você entrar, para de ficar aí fora, decida entrar no projeto. Aleluia. Daí então Gideão, entendendo o projeto de Deus, ele acata as orientações de Deus, e assim ele faz. E chega um determinado momento, você pode ir lá ver no livro de Juízes capítulo 7, que eles quebram as talhas, gritam, e os midianitas começam a duelar um contra os outros. Eles mesmos começam a se matar uns contra os outros, e muitos deles fogem assustados. Ou seja, o povo não precisou nem guerrear. Deus está falando, quando você decidir entrar no processo, você não vai precisar levantar uma espada. Por quê? Porque a guerra não é tua, a guerra é minha. E quem peleja por você sou eu. Para de ficar levantando espada onde não é para levantar espada. Você só precisa decidir obedecer. Tem muita gente matando uns aos outros à toa, quando na verdade deveriam obedecer. Até porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Só que muitas pessoas preferem sacrificar do que obedecer. Estão fazendo o sentido inverso. Deus está falando, hoje é dia de você decidir obedecer e não mais sacrificar. Aleluia. De igual modo aconteceu meio que similar com Josué. Vocês tiveram aí a campanha das muralhas, então eu acredito que vocês tenham passado por este momento. Josué recebe as orientações do Senhor para derrubar as muralhas de Jericó. E que orientações foram essas? Josué, vocês vão durante 7 dias, uma vez por dia, vocês vão dar uma volta em Jericó. E no último dia, ou seja, no 7º dia, vocês vão dar mais 7 voltas. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão tocar as trombetas e as muralhas vão cair. Porém, existe uma condição: vocês precisam ir em silêncio. Silêncio. Vocês precisam ter domínio próprio. Vocês precisam aprender a fechar a boca. Vocês precisam aprender apenas a ouvir. Porque falar, ainda que a coisa certa, mas na hora errada, pode comprometer todo o processo. Deus fala, Deus ordena então a Josué, e Josué aceita e decide obedecer. E quando Josué, juntamente com todos os homens, acata a ordem do Senhor, dito feito, as muralhas caíram. Deus está falando, existem muitas guerras, isso é muito fácil, isso é muito prático, essa aplicação aqui chega a ser até repetitiva, né? Mas é muito importante ressaltar isso. Existem guerras que você não vai guerrear com espada, você vai guerrear no silêncio. Não adianta falar, não adianta bater boca, ainda que eu, que vocês estejamos certos, muitas
eu aprendo isso com Davi. Davi certa vez fez exatamente isso. Davi, fugindo do rei Saul, certa vez ele foi se encontrar com o rei Acaías, se não me engano, e só que Davi estava sozinho. Entenda que Davi, nessas alturas, ele já era ungido, Davi já era guerreiro, Davi já era reconhecido, mas naquele momento Davi ele entende que por mais que ele fosse ungido, por mais que ele fosse guerreiro, por mais que ele já tivesse uma chamada para ser rei, aquele não era um momento de status, aquele era o momento de baixar a cabeça, se fazer de louco para sobreviver. Deus está falando, você está morrendo porque você está querendo duelar com as armas erradas. Olha aí, se você quer duelar, duele em silêncio, duele em obediência. Decida entrar no projeto original e obedecer. E para finalizar, é claro, eu lembro aqui que no começo eu falei de Abraão, certo? Abraão, que, como eu mencionei, quase comprometeu o projeto de Deus por ele ter feito uma decisão levada pelo seu coração. Só que quando a gente lê a história, a gente vê que Deus, depois que Abraão se realinhou, Deus recoloca Abraão no projeto original. Abraão saiu, Abraão praticamente comprometeu o projeto gerando Ismael. Só que a promessa não era sobre Ismael, a promessa era sobre Isaac. Daí então Deus vence, Abraão se conserta com Deus, posso até me utilizar desse termo, e Deus tira Abraão daquele cenário de vergonha, daquele cenário cujas consequências se deram muito ruins, e coloca ele novamente no projeto original, que é para gerar Isaac juntamente com Sarai. Mas isso se deu porque Abraão entendeu o seu erro e se realinhou. Porque se Abraão não tivesse reconhecido, talvez muitas coisas piores ainda poderiam ter acontecido. Hoje é a oportunidade que o Senhor está dando para mim e para você, para nós voltarmos para o projeto original. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei quais são os tipos de decisões que você tem tomado, mas Deus hoje está justamente dando a mim e a vocês a oportunidade de nos realocarmos no projeto original, onde toda a decisão não provém de nós, mas provém dele. Uma vez que você tome uma decisão inadequada, como eu mencionei, isso vai gerar mudanças. Essas mudanças, como eu também falei, têm peso de consequências. E a consequência de Abraão, pelo seu erro, foi ter de, infelizmente, viver longe de seu filho. Foi um filho gerado no erro, mas era filho. E para Abraão, eu acredito fielmente que tenha sido uma dor para ele o dia que Deus falou: você vai ter que mandar eles embora. Aqui é Deus falando: Abraão, eu estou disposto a te colocar novamente no projeto original, mas você vai ter que abrir mão daquilo que você errou, daquilo que você tem errado. Deus está falando para mim e para você: a proposta está de pé, eu preciso que você apenas decida, mas entenda que a sua decisão vai gerar consequências, consequências boas ou consequências ruins. Aparentemente, mandar Ismael embora pode ser ruim à vista de muitos, mas olha o tanto que Abraão conquistou com Isaac. Deus está falando para alguns aqui: você vai ter que abrir mão de algumas pessoas, você vai ter que abrir mão de alguns lugares, você vai ter que abrir mão de algumas bebidas, você vai ter que abrir mão de alguns modos, você vai ter que abrir mão de algumas roupas, você vai ter que abrir mão de alguns lugares, justamente para que eu possa te realocar no projeto original. Mas tudo isso só depende de uma pessoa, de você. Assim como ele fez com Moisés, ele está fazendo comigo e com você. O projeto de vitórias já está em execução. A vitória só não chegou porque você ainda não decidiu se posicionar. Meu Deus! Então que nessa noite vocês fiquem com essa palavra. Até aqui
Senhor me deu. Que Deus verdadeiramente. Que Deus verdadeiramente possa ter falado ao coração dos irmãos e que verdadeiramente vocês possam voltar decididos. A decisão ela anula qualquer tipo de dúvida. Se você está decidido, é até o fim. Se você está decidido, aconteça o que acontecer, você precisa seguir o plano, o projeto. E o projeto que Deus tem para mim e para a sua vida é um projeto original. Não é um projeto remendado, não é um projeto costurado, é um projeto original, perfeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.